Eu entrevisto o prefeito Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Vamos falar da eleição do ano que vem, vamos falar da Lava Jato, vamos falar da relação dele com a presidenta Dilma e vamos falar sobre a cidade de São Paulo. Prefeito, depois da Lava Jato, um prefeito do PT tem chance de se reeleger em São Paulo? Olha, pelos serviços prestados no que diz respeito ao combate à corrupção em São Paulo, eu acho que a tua pergunta sugere se o debate ético nos interessa. E eu diria para você que nos interessa e muito, né? Porque em São Paulo, a nossa administração, modéstia à parte, usando recursos mobilizados de um aprendizado no plano federal e aqui mesmo na prefeitura, nós criamos uma controladoria muito eficiente, né? Uma secretaria de combate à corrupção que em 3 meses de trabalho desbaratou uma quadrilha que operava havia 6 ou 7 anos na Prefeitura de São Paulo, a cúpula da Secretaria de Finanças, toda ela envolvida, já toda ela demitida, com um patrimônio 100% bloqueado à disposição da municipalidade, alguns já em processo de leilão, né? Barcos de luxo, iates, imagino que residências, mansões, iates, etc. E dinheiro vivo também bloqueado. Essa controladoria também vem expurgando da administração os poucos e maus servidores que comprometem a qualidade do serviço público. Multamos fortemente as empresas corruptoras, já em mais de 200 milhões. Nosso objetivo é chegar a 500 milhões, porque essa é a estimativa de desvios. Então nós temos muito a oferecer a esse debate. Também a nossa independência em relação ao empresariado. Nós tomamos todas as medidas cabíveis com muita independência. As decisões que foram tomadas de alocação de recurso público foram todas tomadas à luz das melhores práticas administrativas no âmbito da administração pública. Não há na Prefeitura de São Paulo nenhum empreiteiro com as características daqueles empreiteiros apanhados na Lava Jato? Muito ao contrário, né? Eu acho que nós mantivemos uma política de transparência, participação social, que nos dá uma independência muito grande. E eu não estou falando só de controlar, estou falando de todo o setor fornecedor da Prefeitura teve que se ajustar aos novos tempos, todo o setor. E isso foi muito pedagógico, porque sem isso nós não teríamos sobrevivido à restrição orçamentária que sofremos em função da tarifa de ônibus, da suspensão da cobrança de IPTU, da declaração de inconstitucionalidade do parcelamento de precatórios. Tudo isso que abalou as finanças da cidade, o baixo crescimento econômico da economia paulista, que está em recessão há 2 anos. Por que nós conseguimos, apesar de tudo isso, nós conseguimos bater recorde de investimento no ano passado? Quanto o senhor investiu no passado? 4,3 bilhões, né? Praticamente 10% do orçamento. Como isso foi possível? Porque nós mudamos o padrão de relacionamento do poder público com os fornecedores e também com os maus servidores que estavam encastelados. Se eu entendo a sua resposta, o senhor quer dizer que o senhor considera bem-vinda a discussão sobre a corrupção no debate eleitoral de 2016. Não tenho dúvida que é um debate com o qual nós vamos poder contribuir com toda a reforma que foi feita em termos administrativos, com esses resultados que eu estou te colocando, resultados palpáveis, concretos. É um debate que interessa. Mas o senhor, que é um prefeito de um campo político de que a gente pode definir como progressista, não aceita ou não concorda com a tese de que São Paulo talvez seja a cidade mais reacionária do Brasil? Olha, sempre que perguntado, eu tenho uma resposta que me conforta. Sei. Porque eu acho que ela é aderente ao que eu sinto. A cidade de São Paulo, na minha opinião, não é propriamente uma cidade conservadora. É uma cidade onde forças conservadoras atuam com muita dedicação. É uma espécie de campo de força
importante para o conservadorismo. Porque se essa cidade se revelar progressista na sua inteireza, o campo conservador vai ter muita dificuldade política no futuro. Então, ela é uma cidade que está permanentemente em disputa. Razão pela qual, apesar da maioria dos governos serem governos conservadores, nós já elegemos uma Erundina, já elegemos uma Marta e já elegemos um Haddad. Então, não pode uma cidade inerentemente conservadora ter eleito 3 prefeitos progressistas. Então, é uma cidade em disputa. O que está acontecendo em São Paulo agora é uma disputa. Mas hoje, nesse momento, com esses episódios em restaurantes, na rua, o presidente Lula não poder ir a uma noite de autógrafos de um amigo, ou não querer ir, ministros sendo perseguidos nos restaurantes, não há um ódio especial aqui em São Paulo, tipicamente paulista, que não há em nenhum outro lugar, contra os petistas? O que se vê em São Paulo não se vê em nenhum outro lugar. Não. Isso é verdade. Então nós temos que considerar isso, né? Considerar isso e lidar com isso, tratar isso. Porque essa escalada da intolerância, ela preocupa o Brasil, porque o Brasil sabe no que dá a intolerância. Claro. Aliás, intolerância você sabe como começa, não sabe como termina. Exato. Né? Você pode ter um certo gosto pelo início do processo em função da primeira vítima da intolerância, mas não sabemos quais serão as vítimas seguintes. Claro. Então, quem tem cultura política sabe que esse é um brinquedo com o qual não se mexe. Né? Deixa ele quieto ali, porque ele produz resultados desastrosos para a democracia e para a civilização. Então, eu vejo uma preocupação de todos com essa escalada da violência. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para a democracia. E eu tenho a expectativa de que nós possamos atravessar esse período difícil e nos reencontrarmos com a nossa perspectiva de futuro, nossa perspectiva de liberdade, de democracia. Porque muita gente que é adversária do PT já está preocupada com o desfecho dessa crise. Porque ela está saindo ao controle. A partir do momento que uma pessoa joga ainda que seja um artefato caseiro. Claro. Né? Ainda que seja numa hora onde Sim, seria mas mínimo... matava, né? Se pegasse alguém, matava. Mas Um matava, artefato caseiro. Dizer, é um artefato caseiro que... O Merval Pereira disse que no Globo que era fez um buraquinho. O buraquinho mata. Eu acho. Eu até vi comparações na internet sobre o destaque que foi dado à bolinha de papel na eleição de 2010, na comparação com o que foi feito agora. Quer dizer, nós não podemos, a imprensa tem que ter muita responsabilidade em abordar esses temas. Né? Quer dizer, chama um especialista para discutir se a bolinha de papel afetou ou não o raciocínio do candidato e não se discute o estrago que faria se uma pessoa tivesse nas imediações ali daquela bomba caseira. Olha, nesse momento nós temos que chamar as instituições à responsabilidade, todas, né? É porque nós estamos pisando em ovos. Sim. Todo cuidado é... O senhor disse que investiu, apesar de tudo, o Estado não cresce, mas o senhor investiu 4,4 bilhões de reais no ano passado, que significa 10% do orçamento do município. Quanto que a presidenta Dilma lhe deve de projetos do PAC? Olha, está havendo, isso é transparente, não tem como... Né? A presidenta Dilma, em 2013, a situação econômica era outra, anunciou ela própria aqui no saguão da prefeitura a adesão praticamente da cidade ao PAC. Sabe que a cidade de São Paulo praticamente não tinha convênios com a União, né? E perdeu uma janela de oportunidades espetaculares, né? Porque você pegar Pernambuco, Rio de Janeiro, mesmo Minas Gerais, todos esses estados e suas capitais aderiram fortemente ao PAC, ao Minha Casa Minha Vida, e tiveram benefícios impressionantes. São Paulo ficou na retaguarda desse processo. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos 900 milhões de reais em convênio quando eu assumi a prefeitura. Hoje nós temos 9 bilhões de reais em convênio. Com o governo federal? Com o governo federal. Agora, a liberação de recursos está sendo feita um pouco a conta-gotas. Nós aumentamos os repasses,
chegamos a 400 milhões de reais, mas nós temos um espaço para melhorar... 400 milhões em relação a quanto? Quanto deveria ser? Aos 9 bilhões. Não, o desembolso não será de 9 bilhões num ano só. Sim. Nem nós teríamos capacidade de execução. Mas de 9 bilhões chegaram a 400 milhões. Nós poderíamos ter de 4 a 5 vezes o volume de repasses que temos hoje. Ou seja, o senhor poderia dobrar o volume de investimentos anuais que tem feito? A nossa meta era sair de 4,3 para 6. Eu acho que seria um número adequado para as necessidades da cidade. Chegar a 6 bilhões de investimento por ano com recursos do PAC. Porque com recursos próprios nós já estamos no limite das nossas possibilidades. Se nós chegássemos a 6, nós teríamos questões como drenagem, mobilidade, mesmo saúde, educação e moradia muito bem endereçados. O senhor diria que as prioridades seriam essas? Drenagem, mobilidade... Saúde, educação e moradia. Né? Porque o Minha Casa Minha Vida também está nesse... Claro. Né? Então, São Paulo se alçaria a uma condição equivalente à das capitais do Sudeste, em termos de investimento per capita, depois de um longuíssimo período de subinvestimento. Entendi. Com a vantagem de nós termos equacionado o problema da dívida. E aí justiça seja feita. Se não fosse a presidenta Dilma, isso não ocorreria. O que falta para resolver o problema da dívida? Já está totalmente equacionado? Tá. Semana passada tivemos o aval final do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, saiu no Diário Oficial, foi dado publicidade a isso. E agora a Advocacia Geral da União leva o acordo para homologação judicial. Então agora é a última etapa final que vai significar uma queda de 30 bilhões de reais no estoque da dívida. E, portanto, um fluxo que vai ser atenuado em alguma coisa em torno de 1 bilhão e meio por ano. Então, efetivamente se fez justiça. Sim. São Paulo estava pagando uma taxa de juros absurda, a presidenta Dilma teve sensibilidade de abrir essa discussão no Congresso Nacional e também, do nosso lado, eu não posso deixar de negar que São Paulo praticamente foi a protagonista do acordo, claro, que beneficiou 180 municípios. Se não fosse a nossa atuação e a do governador Tarso Genro do Rio Grande do Sul, se não fosse a minha atuação e a dele, o Congresso não teria aprovado o que aprovou, que foi recalcular a dívida a partir da data da assinatura. Entendi. Esse ganho só foi possível porque nós interagimos e atuamos no Congresso Nacional e convencemos todas as forças políticas de que a razão estava conosco. E o senhor acredita que com esses recursos novos, advindos da renegociação da dívida, desde que entre alguma coisa mais para as rubricas do PAC, o senhor ainda terá condições de lançar licitações que cheguem a tempo para serem discutidas e analisadas durante a eleição do ano que vem? Eu não digo que nós vamos entregar tem obras que são 2, 3 anos, claro, mas nós já temos hoje canteiros de obra bastante significativos. Nós temos 3 frentes na área de macro drenagem, temos 4 frentes na área de mobilidade, estamos com 28 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em obras. Dentro do município de São Paulo? Dentro do município. Estamos com 3 hospitais gerais, 15 hospitais-dia que vão ser entregues esse ano. Isso tudo dá tempo com o dinheiro do PAC chegando? Então, o que eu estou te falando já está em curso. Já está em curso. Agora, o que eu estou sugerindo é mais que isso. O que está em curso é isso. Tá. Mas com o recurso do PAC, nós poderíamos dobrar as frentes de obra na cidade de São Paulo. E aumentar o nível de emprego? Aumentar o nível de emprego. Claro. Para uma economia que está mais debilitada do que a economia nacional. Porque as pessoas falam, a economia nacional não está crescendo. Esse ano teremos uma retração, provavelmente. Mas a economia paulista já vem em retração. Paulista ou paulistana? Paulista, eu estou falando. Já está em retração, pelo menos desde o ano passado. Então, a economia paulista, o estado de São Paulo, já vem em retração há mais tempo que o Brasil. E dos estados do Sudeste, a cidade de São Paulo foi a mais prejudicada pelo atraso da liberação do dinheiro do PAC?
Sim. Compare com o Rio, por exemplo, compare com Belo Horizonte, por exemplo. Por quê? Porque esses prefeitos que você citou, Rio e Belo Horizonte, Márcio Lacerda e Eduardo Paes, já estão em segundo mandato e já vinham com convênios há mais tempo que São Paulo. Então eles estão num ritmo de PAC de quem está no seu 7º ano de governo. Claro. E não no 3º. Claro. Então já vêm embalados pelo PAC há mais tempo. Claro. Então São Paulo está sendo pega no contrapé. E isso que nós estamos levando a Brasília para sensibilizar. E nós não podemos, em função do fato de que só nessa administração que nós fizemos uma adesão ao PAC, ser prejudicados pelas dificuldades fiscais que o governo federal está enfrentando. Claro. Então nós temos que ter um tratamento, não diria de excepcionalidade, mas considerando o passado, Claro. né, onde não houve desembolso. O senhor tem reclamado, inclusive pela própria imprensa, que em São Paulo não há um ambiente de debate democrático, não há um ambiente de debate plural, e que medidas do seu governo, como por exemplo a questão das ciclovias, a questão agora da velocidade máxima nas marginais, isso tudo tem sido complicado por um debate que é enviesado, é não democrático. Quem é responsável por isso? Por que não é possível discutir isso num plano mais plural, ouvindo todas as partes de uma maneira que interesse a população? Olha, eu penso que é muito surpreendente o que está acontecendo, Paulo Henrique, porque existem 2, 3 emissoras que, desde o primeiro dia, né, fizeram quase de TV ou de rádio? Mais rádio, mas também TV. Né? Às vezes TV do mesmo grupo. Sei. Eu não quero citar nomes porque nem preciso. É só ver e ouvir. Eu não preciso citar nomes, eu deixo ao ouvinte, telespectador, deixo a eles o julgamento final do que eu estou falando, mas não há o que a prefeitura anuncie que seja discutido com especialistas antes de uma tomada de posição editorial do grupo. Então, gente que efetivamente não entende nada do riscado, opina sobre assuntos de extrema complexidade técnica sem ouvir ninguém. Então, no primeiro ano nós lançamos o maior plano viário de faixas exclusivas para ônibus e táxis. Foi um ano de enfrentamento com essas emissoras. Depois fizemos o maior plano de malha cicloviária da história da cidade. Foi mais um ano de oposição ferrenha. E, curiosamente, quando se passou a discutir ciclovia, dado o sucesso das faixas de ônibus, não se fez um meia-culpa. Não. E agora que as ciclovias se tornaram um sucesso, passa-se a se discutir de forma dogmática e preconceituosa uma medida que vem sendo tomada em todas as cidades civilizadas do mundo, que é a redução a redução da velocidade máxima em benefício de um fluxo mais saudável. E há muitos estudos acadêmicos dos países mais desenvolvidos mostrando que isso melhora todos os indicadores. O estresse na cidade, melhora a questão da saúde, os engarrafamentos, aquele efeito sanfona do trânsito, dá lugar a uma fluidez mais regular, os acidentes e, portanto, a não obstrução de faixas de rolamento. Tudo isso já tem uma demonstração empírica bastante consolidada. Né? E tudo que nós gostaríamos é de sermos submetidos à crítica pela opinião especializada de quem já conhece esse assunto e não pelo mau humor de âncoras de programas populares, que por mais estudados que sejam, e eu não afasto essa possibilidade, não podem substituir engenheiros com 20, 30 anos de serviços prestados à CT. Agora, tem um ingrediente, prefeito, que me deixou muito surpreso, é que no caso, por exemplo, das ciclovias. As ciclovias são um sucesso em Buenos Aires, são um sucesso em Nova York, são um sucesso em Paris. E a elite de São Paulo, que gosta de Buenos Aires e mais ainda de Nova York e de Paris, critica a ciclovia de São Paulo
mas toma sua bicicletinha ali no Champs-Élysées. Por que a elite de São Paulo... O Mino Carta diz que a elite de São Paulo é a pior do Brasil. É verdade? Olha, essa contaminação midiática, ela obstrui o debate franco. Então, eu me lembro quando eu estava no Ministério da Educação, vira e mexe, eu não quero aqui bancar, mas assim, a reforma educacional que nós fizemos no governo Lula... Monumental. É a maior desde Capanema. Quer dizer, eu tive a honra de ser ministro da Educação num período... Você pode consultar qualquer reitor de universidade pública ou particular, qualquer secretário estadual e municipal de educação e perguntar qual foi o período dos últimos 50 anos ou mais. Apesar da resistência de São Paulo, apesar da resistência do governador de São Paulo, que não deixou introduzir o Enem nas universidades do estado de São Paulo. Pois é, a USP só agora. Só agora, é bom lembrar disso. Então, quer dizer, eu citaria 30, 40 programas de sucesso do meu tempo de Ministério da Educação. ProUni, reforma do FIES, Enem, SISU, expansão das federais, expansão das escolas técnicas, Pró-Infância, Fundeb, Piso Nacional do Magistério. Eu fico o dia aqui falando de coisas que foram feitas em 6 anos. Tudo com resistência. Sempre. Sabe? Tudo que está consolidado e que ninguém ousaria mexer, que está consolidado como política de Estado, não como política de governo, não se faz uma discussão sobre o debate que ocorreu naquele momento. Então, passa tudo em brancas nuvens. As críticas que o tempo demonstrou equivocadas não são revisitadas para uma reflexão e um amadurecimento. O que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. Como a faixa de ônibus está consolidada, não se discute mais. Não. Como as ciclovias estão se consolidando, não se discute mais. E a redução de velocidade vai se consolidar. E vai se esquecer toda a pancadaria e o calor que foi artificialmente produzido sobre a administração. Eu pergunto, em nome do que isso? Em nome de que ideologia? Em nome de que projeto de país? Em nome de que projeto de cidade? Eu não consigo ver racionalidade no debate. O que o senhor acha do Uber? Olha, esse é um debate muito importante de ser feito, lembrando, que eu sempre pontuo isso, porque eu não acho um detalhe, que nós temos 30 mil taxistas que há 10, 20, 30 anos vivem desse alvará, suas famílias. Então nós podemos estar falando aí de 120, 150 mil pessoas. Agora, levando em conta isso, e isso tem que ser o ponto de partida da discussão, não se trata de concessão ao corporativismo, é uma realidade de fato. São 30 mil famílias. Agora, nós podemos abrir uma discussão, e eu acho que devemos, os próprios taxistas deveriam se abrir para uma discussão do tipo Green Cab. Em Nova York, você tem táxis, o Green Cab, não o Yellow Cab, que atuam nas periferias a preços mais módicos. Tem um espaço em São Paulo? Hoje a periferia está pedindo táxi e reclama que não tem. O Uber está entrando lá. Podemos fazer uma discussão sobre um Green Cab paulistano, que atua só nas periferias? Pode ser Uber com limite de autorizações? Não pode ser? Eu entendo que se a gente fizesse um debate sobre mobilidade, a gente avançaria muito. Um Uber Light. Um Uber Light, um Uber acordado limitado, com os próprios taxistas. Sem prejudicar 30 mil taxistas registrados. Eu entendo que o sindicato, óbvio que o sindicato tem que responder para a sua base, e a reação inicial é dizer não a tudo. Entendi. Mas como existe uma revolução tecnológica acontecendo, que pode fazer com que a emenda saia pior do que o soneto, vamos parar um pouquinho, sentar à mesa e discutir seriamente o que o usuário está pedindo. Qual é o tipo de serviço que serve mais ao usuário? Tem muitos modelos sendo discutidos no mundo, nenhum ainda consolidado. Porque o que eu citei, faixa de ônibus e táxi, ciclovia e redução de velocidade, está consolidado no mundo inteiro. Então não vai ter retrocesso em São Paulo, mesmo que ganhe... Assim como o Enem. Assim como o Enem, não vai ter volta. Entendeu?
Lamento informar, Assim como mas... o FIES, não tem volta. Acabou. Então, nesse caso específico, não está consolidado um entendimento sobre o melhor modelo. Então, o de Blasio, que é uma pessoa bastante progressista... O prefeito de Nova York. Prefeito de Nova York, está dizendo, olha, o Uber sem regulamentação não dá. Não dá. Se todo mundo resolver pegar o seu carro, se inscrever no Uber, a cidade vai ficar mais congestionada, né? Mas lá eles têm o Green Cab, lá eles têm o Uber Táxi. Tem. Né? Lá em Nova York tem o Uber. Tem o Uber Táxi. Tem Uber, tem. Inclusive. Então... Mais limitado. Mais limitado. Quando ele quis limitar um pouco mais, houve uma reação dos usuários. Então, é uma discussão... E todas as grandes avenidas em Nova York estão mais estreitas para deixar passar uma ciclovia gloriosa. E uma calçada larga. E uma calçada larga. Às vezes, o fechamento de vias tem acontecido. E a elite brasileira vai para lá, acha ótimo. E vai achar aqui também. Ao seu tempo, vai achar aqui também. O fechamento da Paulista, por exemplo, nós vamos testar pela segunda vez no domingo do dia 23 de agosto. Tudo indica que vai dar certo de novo. E talvez tenha um novo modelo de ocupação do espaço público na cidade. Porque o modelo do Parque Paulista vai ser expandido para todas as 32 subprefeituras. A gente quer que cada bairro tenha... se abra. O senhor vai fazer da Paulista e do Minhocão aquilo que Nova York fez com o High Line. Pois é. Não é isso? Discutir claro. esses assuntos. Abrir para o ciclista, toda abrir essa discussão para quem quer andar. Da mini praça, né? O parklet, claro. O food truck, as praças Wi-Fi, tudo isso se insere numa visão de cidade. Eu achei até uma expressão feliz do prefeito de Londres. Ele falou, a gente tem que pensar a cidade-parque. Nós não podemos mais pensar o parque na cidade. E eu fiz uma conta, Paulo Henrique, que eu acho importante. Se você multiplicar os 500 quilômetros de ciclovias que teremos por 3 metros de largura, que a ciclovia tem, você está falando de 1,5 milhão de metros quadrados. É o tamanho do Parque do Ibirapuera. Só que espalhado por todo o território. Então você vai mudando o conceito. E mais perto do que o Parque Ibirapuera, para quem não mora. Porque é perto de todo mundo, né? Está perto da tua casa. Então mudar esse conceito de cidade. Porque agora, é o lugar de convívio. E nós estamos esquecendo que nós... Eu tenho ouvido depoimentos de pessoas, xinguei muito na primeira semana de redução de velocidade, hoje a minha vida melhorou. Está menos tenso o trânsito de São Paulo. E isso vai ser cada vez mais frequente. Perfeito. Numa palavra, como foi o seu encontro com o Papa? O senhor esteve ali na primeira fila, ao lado do de Blasio. Era o de Blasio, era prefeita de Paris. A Anne Hidalgo, né? Hidalgo. E o Marino. E o Marino, que era que é o anfitrião, o prefeito de Roma. Como é que foi a conversa com o Papa? Olha, o que o senhor trouxe para casa depois de conversar com a figura do Papa? Na verdade, eu acho que todos nós nos mobilizamos por 2 razões. Primeiro, um convite do Papa. Claro. Desse Papa. Desse Papa. Que é um Papa... é um Papa... antenado com as necessidades... Argentino. Argentino. Mas ele está antenado com os assuntos que precisam ser resolvidos. Claro. Segundo, a encíclica. Sim. Né? Louvado seja, Laudato Si. Que é uma encíclica que... E a mensagem de Santa Cruz de la Sierra aos movimentos sociais, que é uma encíclica. Pois é. Então, você está dialogando com uma liderança religiosa, mas que também tem uma dimensão de liderança política importante, que está pautando um debate sobre cidades que dialoga muito com a vida de todos nós. Quer dizer, ele está colocando o dedo em feridas e está restabelecendo uma discussão que vinha dissociada. Você tinha de um lado o ambientalismo e de outro os movimentos sociais. Ele fala, olha, esse tema é um só. É claro. O debate é socioambiental. É isso. Não há como salvar o planeta sem resolver as questões sociais. É evidente. Então, esse ambientalismo ingênuo, né, ele tem que dar lugar a um ambientalismo motivado pelas questões sociais. Porque o que vai salvar o planeta é derrotar a miséria, derrotar a prostituição forçada, derrotar o tráfico de pessoas, derrotar o tráfico de órgãos. Ele está falando disso. Mas tem um ponto do Papa e também da prefeita de Paris, a Hidalgo, que fez um melhor discurso. Um belíssimo discurso que eu reproduzi no Conversa Fiada, modestamente. Os dois tratam de um tema que eu acho que tem
uma ligação muito séria com São Paulo e terá cada vez mais, que é a questão dos imigrantes. Que as grandes cidades não podem esconder os imigrantes, mas integrá-los. O senhor está recebendo haitianos, está recebendo africanos, está recebendo bolivianos. Qual é a sua política para os imigrantes? Olha, São Paulo, só na minha gestão, criou um centro de referência para imigrantes. Imagina você, uma cidade como São Paulo não ter um centro de referência de imigrantes. Não tinha. Eu sou filho de imigrante. Tá? Eu sou filho de libanês. Meu pai nasceu no Líbano. Então, a minha mãe é filha de imigrantes. É brasileira, filha de libaneses. O que significa dizer que eu sou imigrante. Né? E muitos de nós aqui somos imigrantes. Então, o Brasil, enquanto eu recebia brancos da Europa e do Oriente Médio, estava tudo mais ou menos resolvido. Agora são imigrantes indígenas da Bolívia, negros do Haiti. Né? Africanos? Que é o que continuamos a receber africanos. Continuamos recebendo. Então, tem gente que torce o nariz, porque não está aberto para esse tipo de imigração. Mas nós nos forjamos recebendo pessoas do Brasil e do mundo. E não podemos perder essa vocação de hospitalidade e de receber bem. Não podemos rejeitar um imigrante de sobrenome Haddad, por exemplo. Não podemos. Ou um português de sobrenome Amorim. Não podemos. Não fizemos isso no passado, não devemos fazer isso no presente. De maneira que, no começo da gestão, sobretudo depois dos episódios no Haiti, quando o fluxo começou a aumentar, eu senti um peso na cidade, mas depois que nós conversamos e mostramos que a vocação da nossa cidade é essa, que a maioria nem ficava em São Paulo, passava por São Paulo, mas em busca de oportunidades no território nacional. Demonstramos que isso faz parte da nossa cultura. Eu penso que a coisa arrefeceu, essa indisposição. Teve aquele episódio no Rio Grande do Sul, que foi muito daquele rapaz militarizado que investiu contra o haitiano, que nem entendeu o que estava acontecendo. Não. Aquilo não faz parte da nossa tradição. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista do imaginário da cidade, eu acho que nós superamos um risco ali de criar uma xenofobia que nunca foi nossa praia. Mas, de novo, a intolerância é isso, né? Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Quero dizer sobre isso, Paulo Henrique, que eu queria agradecer, em nome do povo de São Paulo, sobretudo dos mais pobres, a vinda dos médicos cubanos. Eles foram responsáveis, temos cerca de 200 já. Na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo. E eu quero lhe dizer que eles foram responsáveis por 1 milhão de consultas médicas no ano de 2014. Então nós não podemos perder de vista. É óbvio que agora você vê que 100% das vagas dos mais médicos foram preenchidas por brasileiros. Mas na primeira edição isso não ocorreu. Então nós temos que agradecer o fato de que os cubanos foram os pioneiros. Foram os pioneiros e estão muito adaptados. Para São Paulo, 200 pessoas a mais não é nada, somos 12 milhões. E são pessoas que estão prestando um muito relevante serviço para a população mais pobre. Prefeito, o limite de atenção do espectador na internet, como o senhor sabe, é limitado. É claro que no seu caso é ilimitado diante da agudeza das suas respostas, mas eu sou obrigado a encerrar essa nossa entrevista e eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Entre Datena, Russomano, Marta, João Dória, quem lhe tira o sono? Eu estou focado. Estamos com 14 meses para a eleição e o Brasil precisa entender que no ano não eleitoral, na eleição é ano sim, ano não. No ano não eleitoral, a gente, sobretudo quem está no cargo, tem que se perder o sono com os problemas que enfrenta no seu dia a dia. São todos bem-vindos, são figuras... Não se preocupe, não precisa. Muito obrigado. O senhor não vai responder.